são essas mesas, né, professor? Porque fica assim, uma mesa de abertura de cerimônia, por que faz isso? Mas para a gente do NIT é extremamente relevante essa mesa. Por quê? Porque durante muito tempo os NITs ficaram sozinhos, os meus colegas sabem disso, né? Então, aqui a gente tem as nossas instituições representadas, mas nós temos o INPI, nós temos a sede, nós temos a FAPEMIG, nós temos a prefeitura aqui da cidade, né? A participação da polícia, que tem um NIT, poucas pessoas sabem disso, né? E também do nosso procurador, que é outra questão muito importante. Durante muito tempo também foi muito difícil para os NITs a relação com a Procuradoria. É uma coisa que, através das Minas, a gente tem quebrado. Então, como o Matheus comentou aí no início, o segundo NIT Week é um evento itinerante. Cada ano é feito em uma instituição de ciência e tecnologia, porque, eu vou explicar mais à frente, nós fazemos parte das Minas, que é essa rede que nós criamos de NITs estaduais. E são estaduais vinculados ao governo de Minas Gerais, porque nós temos os NITs das federais. Então, é muito importante esse momento, porque aqui nós vamos apresentar os nossos resultados. Então, eu gostaria que vocês depois vissem. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, né? Dizer que é muito, muito relevante a gente fazer o segundo NIT Week. O nosso foco é desenvolver, dentro das nossas instituições, o empreendedorismo e inovação, especialmente no foco com a parceria com instituições privadas, porque é muito difícil para a gente colocar o que nós trabalhamos em laboratório, né, ou dentro das ICTs, no mercado. E aqui a gente tem um exemplo, Maria Tereza, ali dá um tchauzinho, Maria Tereza, representando a Celen, da primeira transferência de tecnologia feita aqui na Unimontes como uma instituição, como uma empresa privada multinacional. Isso para a gente é extremamente relevante, a partir da patente do professor Leonardo Ribeiro. Ou seja, uma patente que foi pesquisada, um pesquisador que tem décadas de investimento, né, no estudo da macaúba, trouxe não só uma transferência e recurso para a universidade, mas está mudando a realidade, gerando empregos diretos e indiretos. A fábrica veio para a cidade, né? Então, assim, eu recomendo, Maria Tereza, ela recebe a gente, a Joyce, muito bem lá, né? Vocês podem visitar, é uma maravilha, é uma fábrica do outro mundo, é uma coisa realmente de altíssimo nível que está aqui no sertão mineiro. E isso graças ao estudo e à pesquisa de uma ICT. Né? A gente conta com o apoio do INPI, que é fundamental, temos o INPI em Minas Gerais, e nós sabemos das dificuldades. Então, uma das nossas questões era como tramitar os nossos processos. Por isso, também, a gente precisava se unir e criar uma plataforma. Tá? Então, assim, eu espero que todos aproveitem o evento. Né? Eu vou passar a palavra para a dona do dinheiro, que é a Cíntia, que é a FAPEMIG, para vocês verem, assim, esse evento nós agradecemos o financiamento da FAPEMIG e principalmente a presença da Cíntia. A Cíntia é uma amiga querida, ela realmente gosta muito aqui da nossa instituição e sempre que vem ela contribui imensamente. Então, Cíntia, muito obrigada, né? Pode passar a palavra para você. Bom dia a todos, a todas. Professora Sara, a senhora sabe, né? No meu coração, né? Em nome do vice-reitor, professor Dalton, e em nome da professora Sara, eu cumprimento toda a mesa. Professora, realmente, aqui é um momento para a gente, né, que sabe da luta de vocês, né? Do NIT, especialmente dos NITs vinculados às instituições estaduais. É muito bom a gente estar nessa luta, né? No meu caso aqui desde 2007, vendo o trabalho e o esforço de vocês. É muito bom ver uma mesa como essa, né? Estava conversando com o chefe da Procuradoria, eu falei assim, vocês estão ajudando o NIT, né? E só de estar aqui, né? E ele comentou da parceria, né? Então, a gente vê a reitoria sendo representada aqui, a pró-reitoria, o município, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, isso já é um sinal de que as coisas estão funcionando, né? E, para funcionar, precisa reunir realmente todos esses atores, né? E nós somos, né, os NITs aí estaduais, eles são dureza, eles são firmes na queda. Assim, eu costumo falar que eu tenho orgulho de trabalhar numa agência de fomento que reconhece a importância dos NITs
para o estado de Minas Gerais e para o nosso país, né? Porque são eles que ajudam a gente a promover a inovação, a proteção do conhecimento, né? A transferência de tecnologia. E aí, assim, esse orgulho, eu acho que é uma das poucas FAPs, se não falar a única, que apresenta um programa de apoio de NITs desde meados de 2000. Então, ao longo desses anos, foram mais de 43 milhões de fomento destinado à estrutura dos NITs, né? A projetos desenvolvidos para os NITs. Isso representa, isso assim, eu falando, apoio aos NITs, a rede mineira, né, de propriedade intelectual e essa rede, né, formada pelos NITs estaduais. Então, esses mais de 43 milhões, né, num cenário, o que representa isso? Mais de 230 projetos fomentados. E aqui eu vou aproveitar, mais uma vez, que eu gosto de falar em público aqui, para reforçar, e a FAPEMIG não poder voltar atrás, professor. É ótimo. Né? Então pode Eu vou reforçar aqui o que eu falei no encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual, né? Ou seja, a gente não está esquecendo, né? Isso ocorreu em novembro, que nós teremos uma chamada para vocês, né? A última foi em 2023, então a gente vai renovar aí a chamada, né, esse ano para execução, porque há projetos ainda vigentes, né? A gente vai renovar essa chamada, publicar essa chamada no segundo semestre, né? NITs, pensando nos NITs, nos ambientes promotores, serão aí em torno de 20 milhões para os NITs, com execução de 2027, né? E aí, aproveitando, porque a gente, né, fala coisa boa e a gente também quer ajuda, né? Dever de casa. E assim, a gente conta realmente com os NITs, né? Dos NITs ajudarem a gente. Nós estamos falando, gente, o orçamento de FAPEMIG, da FAPEMIG em 2026, de 610 milhões. Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda e lançar chamadas para vocês. E a gente conta com os NITs, né, para ajudar a gente a acompanhar as nossas páginas, a ajudar a divulgar as nossas iniciativas para os seus pesquisadores, né, que é, de fato, pesquisadores, os empreendedores que vocês, né, se relacionam, porque, de fato, são eles, né, que vão ajudar aí a fazer a inovação, né, produzir as tecnologias, gerar conhecimento, né. E aí, então, tem muita coisa aí, tá, na FAPEMIG. Nós já lançamos aí 5 chamadas, que dá em torno de 187 milhões, e vem muita coisa aí pela frente. Além da chamada dos NITs, né, nós teremos aí uma chamada focando na agricultura do futuro, ciência e inovação por elas, né? Nós precisamos trabalhar a diversidade aí. Então, o que a gente fez em 2023, nós vamos replicar, né? O Compete, programas famosos aí, né? O programa com o governo, do Compete, o Centelha 3. Então, tem muita coisa ainda para a nossa comunidade científica, né? E de inovação aí. Então, assim, no mais, professora, eu quero agradecer, fico muito feliz, né, de estar aqui e você oportunizar eu estar aqui, porque a Unimontes, a gente falou, né, professor Dalton, que a gente se sente, a FAPEMIG se sente em casa aqui na Unimontes, é uma parceira, né, muito importante e a gente vem trabalhando junto, não é à toa que 2 semanas atrás tinha equipe da FAPEMIG aqui, visitando o Centro de Excelência do Sertão, também um apoio, né, de 20 milhões aí, para a Unimontes. E é isso, gente. E eu queria, assim, para fechar mesmo, falar da Agiminas. Eu estava olhando a plataforma de vocês e vi o monstro que vocês são, né? Não sei se os números lá, se eu percebi os números de forma correta, mas o que já estava posto lá, né? São mais de 160 projetos de pesquisa, né? Eu imagino que esteja em execução, né? Vigente, mais de 110 laboratórios de pesquisa. E vocês tudo, inclusive eu acho, formalmente falando, vocês precisam agregar outras instituições lá, né? Eu vi, né, a FEAM, o ENG, Unimontes, FEMIG, Hemominas, EPAMIG, FUNED, acho que eu falei de todos. Mas aí a Polícia Militar precisa, né? Vocês têm que puxar a Polícia Militar, a Fundação João Pinheiro, aí eu já estou aqui, né? O grupo, né, pode aumentar ainda. E, assim, vocês são muito fortes. Vocês representam hoje no orçamento da FAPEMIG, considerando que a gente tem, somando os recursos para o ENG, Unimontes, EPAMIG e todos os estaduais, 26% do orçamento da FAPEMIG são para vocês. Isso representa 150 milhões. Então, é um orgulho, tá, professora? Um orgulho, e vocês estão de parabéns. E obrigada e um bom evento para todos. Obrigada, Cíntia.
Ó, uma coisa que eu ia comentar, assim, a segunda dona do dinheiro está sentada do lado da Cíntia, que eu estou vindo da riqueza. Ela que é a chefe, ali é o lado gente. de toda a riqueza, entendeu? Ela é a Por chefe. isso que eu já pus todo mundo ali. Ó, a riqueza está toda sentada ali. Mas vocês perceberam que é uma mesa que tem muitas mulheres. E isso eu fico muito feliz, porque durante muitos anos, a gente estudando inovação, empreendedorismo, vai em eventos só tem os homens sentados. Nada contra os homens, gosto de todos vocês, vocês são os queridos. Mas não dá para só ter vocês. Uai, a gente faz um monte de pesquisa e não aparece, a gente participa das coisas. Então, assim, é muito importante a gente ver mulheres, né? Como essas duas mulheres que eu vou também chamar para falar aqui. Ana é uma pessoa também quase montesclarense, praticamente. Ela já, né, quando falaram que ela ia vir, eu falei, que ótimo. Ele está aqui representando o Lucas Mendes, né, da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, a Subnova, da sede, e é uma grande parceira nossa também, né? Procura fazer editais ligados à inovação. Então, te agradecer, viu, Ana? E você manda um abraço para o Lucas, também manda um abraço para o professor Luiz Gustavo, né? Eles estão devendo, né, vice-reitora, a presença aqui, mas a gente agradece vocês estarem vindo aqui. Obrigada. As palavras para você. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, professora, pelas palavras. Cumprimento as autoridades da mesa. Agradeço ao professor Dalton, a professora Sara, pelo convite. A Unimondes é uma grande parceira nossa. A maioria dos nossos editais, as sedes, são em parceria com a FAPEMIG também. Então, a gente está sempre aqui, né, Cíntia? E é uma honra muito grande estar aqui hoje. É um papel muito estratégico os NITs têm nas instituições. Eles têm uma parceria muito estratégica. Os NITs eles fazem interlocução das ICTs com os setores produtivos. Então, é muito importante porque os NITs eles têm essa visão estratégica, eles trabalham diretamente com negociação, com inteligência competitiva, fazer gestão de ativos intangíveis. Então, é muito importante essa articulação com o mercado. Nós sabemos que a transferência de tecnologia é uma seara de alta complexidade. Então, uma transferência bem-sucedida no mercado, ela depende não somente de uma invenção de qualidade, mas também da celeridade e da eficiência do produto desde o laboratório até o mercado. Então, o NIT faz esse papel, que é de extrema relevância, até mesmo porque a inovação hoje ela deixou de ser um processo linear, ela se tornou multifacetada, um procedimento em rede. Isso faz com que os NITs tenham um papel ainda mais notório e significativo na sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. Ana Carolina. Bom, agora a terceira mulher que tem também muito dinheiro aqui, viu, gente? Podem procurar. Pessoa, a riqueza toda aqui, ó, né? Priscila Batista é secretária, como foi anunciado aqui da cidade, mas, assim, é uma pessoa que a gente ficou muito feliz de ter vindo para esse grupo da inovação, participando, porque nós temos aqui o Norte Valley, que ela participa, né, e outras ações. Que eu sei que ela vai comentar, mas é muito importante não só alguém que senta numa cadeira para bater um ponto, mas alguém que de fato entende o que é inovação, que é o caso dela. Ela valoriza o nosso trabalho. Então, assim, ela não está aqui só para representar a Prefeitura de Montes Claros, ela está aqui porque, de fato, ela dá valor ao nosso trabalho. Então, Priscila, eu agradeço publicamente, viu, o que você tem feito pela cidade e o seu empenho pessoal na devoção para a gente ser uma cidade melhor. Tá? Seja bem-vinda ao nosso evento. Muito obrigada, professora Sara. Cumprimentar essa mesa aqui. E, assim, a gente sabe que a gente está no caminho certo quando a gente está ladeado de tantos professores, né? A gente pode ter várias funções na vida, mas eu acho que talvez a mais bonita de todas é ser professor. E eu sou egressa dessa casa, inclusive aqui o meu ex-professor, doutor Dalton, o meu ex-professor, doutor Anderson. Então, eu sei que eu estou no caminho certo quando a gente volta para a academia. Então, cumprimentar essa mesa, né, nosso vice-reitor aqui presente, a professora Sara, a quem eu estendo todos os demais cumprimentos, e principalmente ao público presente, né, que vem prestigiar um evento de tamanha relevância, já em sua segunda edição. Então, o Norte de Minas, que há 10 anos atrás talvez nem fosse registrado no mapa da inovação, o sertão vai virar mar, né? Estamos engendrando esforços exatamente nesse sentido. A nossa gestão, a gestão do prefeito Guilherme Guimarães, registra, entende que nós conseguimos alçar voos muito maiores através da tecnologia e da inovação.
Então, a proposta do prefeito foi exatamente trazer secretaria. A minha secretária, professora Sara, sempre fala, vou falar uma coisa só, mas é porque é planejamento, orçamento e tecnologia, mas hoje a gente trabalha com o eixo de inovação importantíssimo, inclusive, em dezembro do ano passado, nós sancionamos nossa lei local da inovação, e é muito pertinente, nosso procurador, o doutor Anderson, está sentado nessa mesa também, porque nós temos desafios legais, né, de ordem prática, nesse dia a dia, que ainda são muito novos, sobretudo para a gente que está aqui na lida diária. Né? As leis, elas são muito bonitas na teoria. O Brasil, inclusive, é um país de muito boas leis, mas a prática é outra história. Né? Então, sancionar essa lei foi um caminho de segurança jurídica muito importante que a gente buscava para fomentar todas essas atividades. E a sanção da lei, ela já veio com uma série de outras medidas que envolvem renovação de parque tecnológico, transformações digitais internas da Prefeitura de Montes Claros. Ainda no ano passado, 2025, a Prefeitura lidava com processos eminentemente no papel. Né? É um desafio, assim, parece um pouco arcaico dizer, sobretudo em um ambiente tão tecnológico, tão inovador como estamos aqui, mas a Prefeitura realmente ainda tinha desafios muito elementares para poder superar, que aos poucos nós estamos superando. E aí é importante dizer que, ainda que a gente tenha um passivo importante de tecnologia e inovação para poder cumprir, Montes Claros já foi selecionado, por exemplo, em um grande projeto, que é um projeto da Sudene, em parceria com Impact Hub, ENAP, BID, para poder fazer uma jornada de inovação. E hoje eu aproveito esse público seleto aqui para, mais uma vez, dizer que estamos com o nosso primeiro edital de CPSI, então é uma contratação pública para inovação aberta publicado. Qual que é o desafio posto lá? O edital está disponível, tá, gente? Ele, a princípio, o prazo cabal dele seria no dia 28 de abril, mas esse prazo será postergado. Para nossa felicidade, nós já temos 7 empresas inscritas, sendo que 2 daqui da cidade. Não podemos registrar nenhuma preferência, né? Mas quem sabe? Quem sabe isso fica por aqui? Porque eu acho que um outro grande desafio que a gente tem, senhor vice-reitor, é reter essa mão de obra. Nós formamos profissionais muito competentes aqui. Só que nós temos uma dificuldade muito grande que essas pessoas permaneçam na cidade, muito em virtude da falta de oportunidades. Então, o objetivo do município, o objetivo da gestão do prefeito Guilherme, mas não se faz nada sozinho, sobretudo na inovação e na tecnologia, o que eu vejo é que, se não houver realmente uma parceria, poder público, universidades, a própria iniciativa privada, a academia, a gente não vai conseguir lograr êxito nessa empreitada. Então, o nosso objetivo é exatamente enfrentar esse desafio, que é um desafio muito significativo da lida da saúde pública. Porque o recurso, né, e falando um pouco do nosso edital do CPSI, o recurso existe, os prestadores de serviço existem, mas a população ainda amarga uma fila muito grande. O munícipe, na hora de acessar, seja a consulta, seja o exame, seja a cirurgia, ainda amarga meses, infelizmente até anos de fila. E cá para nós, um grande problema que nós temos é que, quando chega a vez da pessoa, ela não vai. E ela não vai por quê, Priscila? Que é o que nós conhecemos como absenteísmo. Ela não vai porque muitas vezes ela não fica sabendo. Difícil, né? Que complexo. A pessoa esperar tanto tempo e não chegar a acessar um serviço de saúde porque não soube da sua marcação. Ainda temos outros desafios, como, por exemplo, o fato da pessoa muitas vezes ter uma dificuldade até de locomoção. Montes Claros cresceu, a oferta de saúde está descentralizada e é um desafio, muitas vezes, para uma pessoa que mora na região do Grande Independência se deslocar até o Maracanã ou ao Major Prats, e vice-versa. Então, hoje nós temos esse desafio lançado, recebemos o valor de R$200 mil da Sudene, numa disputa que foi em quase 200 mil municípios. Montes Claros, junto com mais outros 3, foi selecionado. Mais do que lançar um edital do CPSI, o nosso objetivo é criar a cultura da inovação. Nós estamos acostumados, eu, sobretudo, eu sou egressa dessa casa, sou da área do direito, sou advogada, eu entendo muito de burocracia. A área da inovação e da tecnologia é uma novidade para mim. Mas, entendendo muito de burocracia, eu sei que eu posso somar muito com toda essa lida. Temos tratado muito no conselho, estou vendo aqui o professor Júnior, que representando a UFMG, está lá conosco no conselho, que é o CONCIT, que a gente busca exatamente qual que é a minha maior aflição hoje. A gente não sabe tudo o que está saindo, é muita coisa ao mesmo tempo.
E eu falo, gente, vamos trazendo as ideias, vamos ver nos editais que a gente pode nos inscrever, vamos ver como a gente pode cooperar. A inovação no serviço público ainda é uma novidade. A lei federal, ela é de 2015, se eu não estou enganada, 2016, o marco federal. Então, é uma coisa muito recente, nós precisamos construir tudo isso juntos. Então, vamos brigar, gente, para que esse edital, quem sabe essa solução, saia da nossa cidade. Vai ser uma felicidade. Essa solução, se ela lograr êxito nessa empreitada, de ser mais assertiva, eficiente, né, na resposta à saúde do munícipe, ela pode chegar a um contrato de R$1.600.000. Eu estou muito acostumada a fazer licitações e contratos ao longo dos meus muitos anos de lida com essa prática, e nós estamos muito acostumados a contratar soluções de prateleira. E soluções de prateleira, a prática nos mostra que não funciona exatamente bem. Muitas vezes a gente gasta um dinheiro importante naquilo que não dá a resposta para a população que a gente desejaria. Então, através dessa jornada de inovação, o que eu acredito fortemente é que, mais do que nunca, a gente tem a oportunidade de somar com o desenvolvimento local. Tecnologia, inovação e empreendedorismo tem tudo a ver. E, por fim, registrar também a diversidade dessa mesa. Tantas vezes eu sento em mesas em que eu sou a única mulher, ou tenho ali uma parte muito pequena de mulher. Quando discutíamos a lei da inovação da Câmara, inclusive, na mesa só tínhamos eu e a professora Sara. A Carla, que trabalha na diretoria de tecnologia ali, faz sistemas de informação nessa casa, e a turma dela é toda masculina, ela é a única mulher participante. E eu aproveito esse espaço também para dizer que esse ano é um ano que o município reputou como pauta essencial o enfrentamento à violência contra a mulher. O slogan é violência contra a mulher, aqui não. Se Montes Claros dá exemplo para tantos aspectos, ainda que, não obstante a média nacional está piorando, Montes Claros segue em uma curva estável. Mas a gente quer dar exemplo nisso também. Ano passado nós amargamos 3 feminicídios na nossa cidade, um na zona rural, mas todos em perímetro de Montes Claros.